Olá, Henrique. Pessoas. Só meus amigos aqui. Não, logo. Gente, mesmo que não tenha ninguém, tem doce vampiro hoje. Não, logo. Mesmo que não venha mais ninguém. Aquelas. Eu vou falar sobre arte e magia e como esses dois universos se misturam. Ahm, Independente do que, porque eu já estou quase bêbada. Olha a minha taça, gente. Ai, meu Deus. Ah. Venha me beijar, meu doce vampiro. Oh, 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 na luz do luar. Eu tô fazendo a live no meu perfil, Mori. Pois é. Estou esperando o Nicolas. Não sei se ele vai vir, mas estou. E obrigado, Eliane. Me responda lá no privado depois. A Laurona! Ai meu Deus, Laurona! Vag, ai meu Deus, Vag, a Laurona. Ai meu Deus. Tô nervosa. Hoje que os demônios estão soltos e as bruxas também, nós vamos falar sobre arte e magia. Tá louca? A mais, né? Vai naquele perfil fake que tu criou. E aí tu consegue. Gente, tô esperando o Nicolas, tá? Se caso ele não aparecer, aquelas, eu falo do mesmo jeito. Mas ó, fiquem aí. Aquelas. Então, pra quem não sabe, hoje a gente vai falar sobre arte e magia. A Laurona disse que gosta disso. Ai, meu Deus! Ó, pra quem não sabe, esse mês, o Vag provavelmente sabe disso. Mas nesse mês a gente vai celebrar Samhain, né? Ou Beltane, Festival das Bruxas. É muito conhecido o Samhain, que se transformou no Halloween por causa do capitalismo aí. Mas aqui na Roda Sul a gente celebra Beltane, não Samhain. Porém, tem algumas pessoas que preferem celebrar Samhain mesmo seguindo a Roda Sul. E isso é uma opção de cada pessoa. Então, enquanto o Nicolas não chega, eu vou falar um pouco sobre essa época do ano que a gente está vivendo agora. Eliane e Henrique, se vocês não sabem, Laurona também, prestem atenção.
Agora no mês de outubro, a gente conhece uma coisa, né, que ficou muito popular, que é o Halloween, que é inspirado no Dia das Bruxas, que é inspirado no Dia de Todos os Santos, que era um festival celta, Oiokokpoi, que era um festival celta sobre a morte do sol, que era a entrada do inverno, né? O inverno, quando ele vem, o sol começa a ter menos protagonismo, digamos assim, e simbolizava a morte dele, né? Então ele estava assim caminhando para o país do verão, que é o outro lado. É muito interessante, né, ver a outra cultura que não seja do cristianismo, como eles veem a morte, a transição, os festivais. Então tem esses 5 festivais ou mais. Tem os sabbats e os esbats, que são esses festivais que eles celebravam, né? E que as bruxas celebram, que é a primeira lua cheia do mês, e os equinócios e os solstícios. E, e esse Halloween, que todo mundo só acha que é se fantasiar de bruxinha e vampiro e sair pra rua e é só isso. Gente, não é só isso. Tem uma coisa muito massa em volta disso. Inclusive toda a simbologia em volta do Halloween. Por exemplo, o Dia de Todos os Santos era o dia em que, né, o sol morria, simbologicamente falando, e a Terra já estava, digamos assim, grávida dele. E, nesse processo de gestação e ele indo para a morte, é que se dá o inverno, né? E é nesse momento que os espíritos do outro lado podem andar entre nós. Ai, meu Deus, que delícia! Isso aí. Os espíritos do outro lado podem andar entre nós. E aí, naquela época, para que os espíritos não reconhecessem a gente, era tradição se fantasiar de monstro, como se você já estivesse morto, para que esses espíritos não te reconhecessem que você está vivo e eles não fossem te atazanar, né? A Salmo 66, anil azul, expulsar espírito. Como diz Márcia Fernandes. A louca. Enfim. A louca. Continuando. Tô tomando vinho, tá, galera? Ai, meu Deus, eu tô nervosa. E puxando isso do Halloween, que é celebrado na Roda Norte, né, agora em outubro, como que a gente pode celebrar esse momento, né? Porque aqui na Roda Sul, como está entrando o verão e não o inverno, né? Isso que é interessante a gente frisar. Na Roda Norte, que se deu a origem de ser comemorado agora em outubro, o Dia de Todos os Santos, o Halloween. Mas aqui no nosso calendário, aqui no Sul, que a gente está entrando agora no verão, não é Halloween e nem o Dia de Todos os Santos. Dia 31 de outubro, aqui na Roda Sul, é Beltane, que é o festival do sexo, o festival do fogo, o festival da fertilidade, que é o momento em que vem o verão, né? E como a gente fala sobre o festival tanto da morte quanto do fogo, né, do nascimento, da, da potência energética, né? Esses dois universos que trabalham no mesmo dia, em regiões diferentes, duas egrégoras muito grandes, dois festivais que são celebrados desde lá dos celtas. E o cristianismo veio e transformou esses... Oi, Douglas! Transformou a maioria desses festivais em datas deles próprios, né? Então, por exemplo, não sei se você já se ligou, mas o Dia de Todos os Santos, que é o Halloween, passa bem perto do que? Dia dos Finados, dia 2 de novembro. Por quê? Quase ninguém se pergunta, né, gente? Porque, gente, Santa Muerte, Festival Mexicano, tá tudo interligado. O cão é articulado. Não é, Logan? O cão é articulado. Gente, acho que o Nicolas veio a falecer. Nicolas, estou online aqui, tá? Pode vir. É legal. Tô aqui falando com as pessoas, inclusive.
Nicolas mandou mensagem agora. Ela provavelmente tava fazendo uma make ou confundiu os horários, gente. Calma, tá tudo certo. Enfim, continuando. Quais são as cores principais do Halloween? Laranja, preto e vermelho. Ó, agora eu vou. Gente, eu já volto a falar desse assunto, tá? Agora vamos começar com o Nicolas. Estou ligando para o Nicolas. Ela é bruxa, ela. Não é louca. Ela é bruxa. Pontual, britânica. E aí, bicha? E aí, querida? Vou ligar um pouco mais essa luz. Olá, Douglas. Olá, Henrique. Então, estava eu falando sobre Festival das Bruxas, agora dia 31 de outubro, Solém, e também um pouco sobre Beltane, que também é o mesmo dia, mas em regiões diferentes. Mas então, Nicolas, para a gente começar esse assunto, eu quero te fazer um bate-bola. Não, louca? Gosto. Tem bola, a gente gosta. Ah, louca. Ele bola Enfim, dentro da tapinha, ó o Andê. morta, ah, louca. Enfim, qual é seu signo, pro pessoal saber? Sou de câncer. Olha ela, mãezona ela. Não, louca. Ai, mentira, juro por Deus que quase nem parece. Porque como eu tenho muitos gêmeos, parece mais que eu sou de gêmeos do que de câncer. Eu desconfiei que estaria de gêmeos, era a minha segunda opção. Ah, é? Uma deusa ou deus? hum, Artemis. Oh, gosto muito da versão de Morrigan, que é uma deusa também que eu acho muito parecida com Artemis, inclusive. Uma cor, Azul. um filme. Ai, o brilho de uma mente sem lembranças. Ai, é muito bom esse filme, gente. Enfim, um livro, Me chame pelo seu nome preferido. uma peça. Hum, Acredito que as Balzaquianas. Balzaquianas. Ai, é. Adoro. Não, Né, Ali? Muito geminiano. um personagem. Hum, vou ser muito narcisista agora, porque acho que precisamos ser todos. O Beraldo, que eu fiz. Muito bom mesmo, muito bom. Inclusive, a gente concorreu na mesma categoria, né, ano passado. Sim, pesado, pesadíssimo. Um medo. Um medo. Olha, eu sou uma pessoa que sou repleto de medo, sabe? Eu já tive mais medos do que costumo ter hoje, mas acredito que um medo que é bem presente comigo ainda é muito o medo de não conseguir fazer algo e me auto desiludir. Acho que esse é meu maior medo. Eu entendo esse medo. É um medo bem virginiano, na verdade. Um desejo. Um desejo. Aqui vai ser um desejo meio capricorniano. Eu quero muito me dar bem profissionalmente. Então, o meu desejo tipo, de ápice é me estabilizar, ficar tipo, tranquilo, sem depender dos outros, porque eu sou muito independente. Aham. Mas isso acho que é uma luta para todo artista, é essa, ser independente financeiramente. Sim. Agora uma pergunta um pouco complicada. Se tu não quiser responder, tu não precisa responder. Mas eu acho que é importante porque eu acho que isso envolve muito a arte e a magia ao mesmo tempo. Você tem algum rancor ou uma vingança, alguma coisa nesse requisito assim que você quer um dia bater de frente com essa pessoa ou tirar uma satisfação? Hum, Rancor.
Olha, eu acho que atualmente rancor não seja uma coisa que eu tenha, sabe? Que eu pense, cara, um dia com essa pessoa eu quero muito ter uma conversa e, pá, já tive muito com meu pai, que a gente não se bicava muito e tinha um momento que eu queria muito, eu quero muito ter uma maturidade ferrada que eu possa chegar nele e falar, então, pai, como é que funcionam essas coisas? E graças a Deus aconteceu já, e agora estamos de boa, tudo tranquilo. Então, não tem mais ninguém que eu sinta a necessidade de bater de frente e dizer, tá, como é que funciona isso aí? Ah, Uhum. É, entende? já quitou tua dívida, né? Mas Uhum. eu faço essa pergunta porque tanto o desejo, eu acho que o desejo tem tudo a ver com a magia, porque eu acho que tudo se. Todo mundo chega nela, querendo ou não. E às vezes, esse sonho e objetivo podem ser vinculados a essa vingança, um rancor, um medo. Na arte a gente trabalha muito nessa questão, né? A própria Medeia, que a gente fez assim, eu fiz o personagem, uma bruxa e, ao mesmo tempo, um personagem. Então, dois universos completamente mesclados. Mas, enfim, para começar, eu queria te perguntar: o que é magia para você? Magia, pra mim, é tudo aquilo que a gente não consegue explicar quase, sabe? É uma energia tão forte que não é você que comanda ela 100%. Parece que é uma união do seu querer com a energia que o seu querer traz, entende? E, por Uhum, exemplo, mas eu quero tanto que aconteça essa coisa. E a energia que está em volta de você começa a vibrar para o que você queira de fato venha até você. E isso é tão forte, isso é tão místico que tu não entende, tipo, como é que aconteceu? É uhum. mágico. Então, esse que é o meu ponto de vista sobre magia. É quase como se fosse para ti um magnetismo, um imã que se alinha com as tuas vontades e atrai as coisas. Não sei se tem, acredito que com certeza esteja a ver muito por eu acreditar muito na Umbanda. Em Umbanda eu trabalhava bastante Uhum. com energia. Então acho que isso acabou modificando um pouquinho, influenciando, na verdade, sobre o meu olhar perante o mundo mágico. Oi, diretor. Oi, Kleber, seu lindo. Hoje é noite Não, das bruxas. As bruxas lindas saíram da toca. não, 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 não. Enfim. Quando a gente fala em magia, é muito comum vir aquelas questões sobre poder, né? O que uma bruxa pode fazer? Uma bruxa é igual às das lendas, das histórias, dos filmes. Tem essas grandes perguntas para quem nunca ouviu falar sobre magia ou bruxaria. E eu queria te perguntar, o que é poder para você? Caramba, quando você fala poder, vem muitas coisas na minha mente. Acho que tem aquele poder bélico, que é o do você se achar maior, você achar que o seu livre-arbítrio pode entrar nos limites do livre-arbítrio do outro. Mas como estamos em uma coisa mais mágica, eu acredito Uhum, que poder seria muito a essência que te permite fazer o que você quer fazer, sem com que influencie a vivência do outro. O teu poder, qual que é, quase que como se fosse a tua verdade. Qual que é a tua verdade? Qual que é o teu poder? Tua força para conseguir as coisas, para requisitar as coisas, para falar algum encantamento, para juntar uhum, alguns ingredientes. Sua vontade, sim. seu querer. Tu me falou uma coisa agora que me veio muito uma pergunta, assim. Mas eu já vou linkar com isso que tu falou. Ok. Para você, quem veio primeiro? Deus ou teatro? Hum. Olha, eu acho que Deus para mim ele veio depois que o homem entendeu que precisa de alguma coisa maior que ele para culpar. E teatro surgiu muito quando o homem quis estabelecer uma comunicação. Então eu acho que o teatro veio muito antes de Deus, porque a gente precisou se comunicar, a gente precisa até hoje
dizer alguma coisa que está encalacrada dentro de nós. Então, o É. teatro surgiu para nos auxiliar na comunicação e Deus surgiu para criar essa ponte com o cara, preciso colocar isso nos pesos de alguém maior. Cara, não me culpe, culpe Deus. É polêmica essa pergunta. Mas, tô falando, me veio muito essa questão do paleolítico, né? Essa questão do homem neandertal que busca através quando ele se torna dual, né? Antes dele ser aquele macaco que não sabia o que fazia. Quando ele começa a se tornar mais inteligente, que é o alto paleolítico, se eu não me engano, que ele se torna dual, né? É ele e agora ele tem uma alma que ele reconhece que tem e ele reverencia ela, de certa forma, com essa imagem, né? Com a deusa, com o deus, com os deuses. Então, isso que tu me falou me lembrou muito isso, assim. E como eles começaram a traduzir essa reverência através dos desenhos, né? Os desenhos rupestres nas pedras. Eu tenho uma imagem que eu vi uma vez, que, se eu não me engano, foi o primeiro registro de arte barra magia, que foi feito por um desses homens paleolíticos numa pedra rupestre com vários cavalos atravessados por lanças. E eles queriam aprisionar o espírito do cavalo naquela pintura. Uhum. E é muito louco isso. Porque me lembrou Convenção das Bruxas. Pra quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando. Sabe uma coisa que me veio também na mente? O quanto nós, pessoas, ser humanos como um todo, somos do Antigo Egito. No Antigo Egito, a gente via, no Antigo Egito, a gente via os deuses como figura de animais e homens. A gente mesclava os dois para ser uma coisa que representasse nós, mas também representasse os animais. Mas atualmente a gente é tão narcisista que a gente quer alguma coisa que se pareça conosco. A gente quer, ao mesmo tempo que acreditar que existe alguém superior a nós, também queremos acreditar que esse superior é parecido com nós. Que a gente consegue, de certo modo, chegar até aqui em cima. Isso é uma coisa muito, muito fascinante, muito psicológica, que eu adoro pensar e ficar refletindo. Eu acho que essa questão da perfeição divina que os deuses pagãos não têm foi o que atraiu, eu acredito que a maioria das pessoas que são julgadas socialmente e afastou do cristianismo. Claro que eu sei que o cristianismo, o Deus cristão, ele é muito mais do que chega pra gente. Mas Uhum. da primeira imagem, vindo das pessoas que se dizem mensageiras, é o que afasta, né? Porque daí tem esse ser que é perfeito. E isso, de certa forma, te afasta. Tem pessoas que anseiam a perfeição, aí se identificam com aquilo. Já tem pessoas que não se identificam. Mas, enfim, isso é um assunto muito louco que daria muito mais pano pra manga, louca. Mas, assim, eu queria te perguntar, tu falou do narcisismo. Pra você, pra mim poder, eu quero responder essa pergunta também porque vai linkar com isso que eu vou falar. Poder tem a ver com empoderamento. Exato. Porém, empoderamento, pra mim, não é narcisismo. Uhum. E aí eu queria te jogar essa bola aí. Pra ti, o que é? Porque no teatro, eu acredito que no teatro a gente é obrigado a se empoderar. Depois eu vou falar o que eu acho que seja empoderamento, mas pra ti, o que é empoderamento? Empoderamento, para mim, as pessoas confundem muito com narcisismo, que é o se achar. Mas eu acho que quando você está ciente de qual que é a sua capacidade, do que você sabe fazer, eu sou bom nisso, mas eu não sou naquilo. E você percebe que você é bom naquilo e usa o aquilo para te fortificar, aí você está tendo o seu empoderamento. Você sabe que você consegue, e por que que você não faz? Você está, então, se empoderando e fazendo aquilo que você sabe que consegue. Uhum. Então, É, essa é uma, empoderamento.
sim, é uma parte do empoderamento. Mas eu vou falar também porque eu acho que tem a ver com essa coisa do teatro, assim, que pra mim, pelo menos. Empoderar, pelo menos pra mim, etimologicamente falando também, tem a ver com delegar poder. Uhum. Então, geralmente tu está incluso em um grupo, né? E aí que eu puxo a questão da magia das tribos. E aí que eu puxo a questão do teatro, né? Que sempre são grupos de pessoas contando histórias. Então eu delego o poder com essas outras pessoas. E quando eu, como ser humano, tendo consciência de quem eu sou, da minha cor, da minha identidade sexual, enfim, da história que eu estou falando, me entrego nesse grupo e delego o poder com eles, eu me empodero. É isso que. Deixa eu tentar usar um exemplo para ficar mais fácil. A Beyoncé, por exemplo. A Beyoncé, ela é um empoderamento em pessoa. Mas por quê? Porque ela usa de um grupo, né? Um grupo. Quando ela fez o último álbum dela sobre a África, por exemplo, ela está usando um grupo de pessoas, uma ancestralidade gigantesca. Então não é ela sozinha, é ela com uma ancestralidade. E eu acho que é isso que é importante que o teatro e a magia nos traz. Se conectar com essa ancestralidade para você conseguir se empoderar e fazer um grupo de pessoas que automaticamente, trocando essa convivência, se empoderem. É assim que surgem os covens, as fraternidades, as ordens, como maçonaria, enfim, que são ordens que trazem essa questão do grupo que se autoajuda e juntos se empoderam e crescem. E eu Sabe, eu tava super pensando aqui e me veio muito na mente que empoderamento é uma coisa de grupo. Só que também é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que não têm um grupo. Tem pessoas que se sentem muito à deriva, muito à margem de algo. E até mesmo elas têm o pensamento de serem incógnitas, porque elas são muito ímpares de coisas. Mas não quer dizer que elas não podem, que elas não possam se empoderar de algo. Que elas não possam se movimentar, ir à frente, se tornarem cabeça de cartazes e daí, quem sabe, servirem de inspiração para pessoas que são iguais a ela. Aí daí vai causar a sua visão de empoderamento, que é uma uhum. pessoa diferente vir à frente e cativar as outras que também possam ir. Aí sim formará o grupo devido a esse empoderamento de uma, que causará É, empoderamento de outras. e esse que é o foda, né? A pessoa sozinha conseguir. Porque daí que porque quando eu falo assim da ancestralidade, é justamente para essa pessoa sozinha conseguir ter força o suficiente para ir, né? O único Lidar com um Não, peso tão enfim. grande, tipo, cara, tem que movimentar uma história, tem que movimentar uma É, estrada. É muito difícil. O peso sim, disso tudo pode desmotivar muitas. pois é, mas aí que vem a questão de tu saber que tu não tá sozinho, mesmo que seja em espírito, né? Eu acredito muito assim que todos os meus ancestrais, todos, estão tipo assim em peso comigo, me incentivando a ir. Que é uma questão também, não sei se tu conhece, Nicolas, o Hoodoo, não o Voodoo, o Hoodoo. O Hoodoo, para quem não está assistindo aí e não sabe, é como se fosse uma sistemagia, mas é dentro de uma ancestralidade gigantesca de pessoas que trabalham com um tipo de magia que veio lá da afro-americanos, enfim, e, e tem a sua ancestralidade, né? E a pessoa trabalha com certo, tipo, por exemplo, tem ingredientes específicos. Você não pode ser tão abrangente como, por exemplo, na magia do caos, que tu pode fazer vários links, né? Não, tem coisas mais específicas. Você precisa seguir algumas regrinhas. E aí me vem essa questão do voodoo, assim, que eles também acreditam muito nessa coisa da ancestralidade, né? E eu falo também da ancestralidade porque a gente está num mês de celebrar a ancestralidade e, ao mesmo tempo, essa potência do verão, que é a vida. Então eu queria te perguntar, para ti, o que são os ancestrais? Os anciões, como tá no Máscara. Tá louco?
As ancestralidades, cortou pra mim, pode repetir? Ah, eu queria saber pra ti como que é a tua visão de ancestralidade. Como é que você vê os anciões? Hum, a minha visão de ancestralidade é quase que uma hierarquia. Você entender que há pessoas que vieram antes de você e que vai ser delas que muitos conhecimentos que você vai ter, sabe? E, tipo, virão delas conhecimentos que você irá ter. E você respeitar isso, você entender. Acho que muitos jovens, mas essa geração que está vindo, ela tem muito uma coisa de achar que está pronta, de achar que não precisa de conselhos dos que vieram antes, porque são novos séculos, são novas coisas, não para quê? Mas na verdade, sim. Cara, quando você tem alguém que já passou por tudo isso, você fala, ei, tu poderia fazer de tal jeito. Tu poderia misturar isso aqui com aquilo ali, que vai dar muito melhor. É muito confortante. E na minha visão também, os anciões também serve, por exemplo, como alguém que está mais tempo em uma faculdade. Tu entra perdido e tem essa pessoa que está mais tempo ali, que vai te guiar por esse caminho. No próprio teatro, os que estão há mais tempo lutando por essa causa, que você chega que vão te guiar por esse caminho. É muito uma bússola para quem está perdido em uma estrada de chão. Uhum. É bem bonita essa tua visão. Você tem algum sistema, método de magia que você use? Ou você está descobrindo agora na tua jornada? Ah, eu estou descobrindo agora, na minha jornada. Faz pouco tempo que eu estou participando agora de um COV e eu estou descobrindo muita coisa. Parece que o mundo fez um. E eu tô. Caramba, ele era tão tridimensional assim. Sim. Então, eu E estou me descobrindo ainda. então tu não se identifica como um bruxo solitário. Não, não. Eu me considero um bruxo em grupo, um bruxo de Coven mesmo. Uhum. É bem incomum achar um bruxo de coven hoje em dia. Agora uma pergunta de US$ 1 milhão. Você usa magia no teatro? Ai, descobri meu segredo, droga! Diz que ela mata todo dia uma galinha diferente quando vai fazer um personagem. Não, Sim, claro! Não, mas falando sério. Sim, desde que. Parece muito invenção minha. Mas parece que desde que eu entrei em um grupo, parece que desde que eu me juntei a um coven, parece que tá tudo dando muito certo, sabe? Parece que quando a fé se restabelece, as coisas começam a dar certo. Parece que quando você pede alguma coisa para forças maiores, para energias, até quando você tenta atrair energias que te impulsionem para alguma coisa, cara, isso é muito bom. E desde que eu entrei em contato com essas energias, eu entrei em contato com pessoas que também partilham dos sentimentos que eu estou partilhando, parece que estou só me motivando mais, parece que eu estou conseguindo dar mais de mim, tanto na vida quanto no teatro, e parece que está dando resultados, e eu estou gostando, e estou só indo. eu acho que essa força, né, de tu querer dar mais em tudo que tu faz, eu acho que isso realmente. Antes de praticar magia, eu era super lento e preguiçoso e parado. E depois que eu comecei a praticar, eu fiquei muito mais. Não sei explicar, realmente dá uma gasolina aí, a louca. Dá um up. Agora, uma questão muito legal também que eu quero saber, eu fico curioso sempre. Tu teve já alguma experiência sobrenatural? Ai, sim, sim. Ah, socorro. Ah, história Eu de tenho uma terror, gente. Ela vai. Eu tenho uma coleçãozinha. Tu falou experiência, eu já puxei meu caderninho, meus óculos. Uau! Eu vou pela mais recente. Uhum. Atualmente, eu tava aqui.
fazendo minhas tarefas diárias, estava tranquilamente, pegando um balde, uma vassoura, um esfregão, um pano, a louça. Tava indo, e, tipo, só que eu pensei, eu tava indo pro caminho, né, do corredor e pensando, bah, deixei a porta fechada. Agora eu vou ter que abrir. Vou ter que abrir aquela porta e, ah, que saco. Só que daí, antes que eu pudesse abrir a porta faz um. E eu doida, entrei, obrigado. Depois eu voltei. Como assim? Não tinha vento, não tinha nada, como assim? Mas segui minha vida e fiquei, né? E acho que o mais Uhum. intensozão que eu senti mesmo, que eu acredito que seja, numa noite que não tava chovendo, só tava eu acordado, acredito eu, né? Porque eu tava no meu quarto, eu tava com muita dificuldade para dormir. E eu escutei muito, muito certinho a porta abrindo e passos de bota molhada pelo corredor. Nisso eu cobri a cabeça, claro, né? Com medo. E aqueles passos, eles passaram pelo quarto da minha mãe e se seguiram. Tipo, eles meio que pareceram que atravessaram uma daquela parede que tinha e começaram a ficar ecoando do lado de fora. Aí nisso eu consegui pegar no sono e foi-se, né? Acho que o medo fez eu pegar no sono. Ah, é pesado. Eu vou contar uma história também, já que estamos contando. Eu vou contar uma história referente ao teatro, eu acho. Uhum. Geralmente, quando eu estou em processo de criação de personagem, dependendo do personagem, eu tenho algumas experiências estranhas. Por exemplo, para fazer a Medeia, eu sou um tipo de médium, gente, que assim, eu não preciso praticar para eu atrair ou entrar na energia daquilo. Só de eu ler, parece que eu já vou. Isso é uma coisa assim de médium para médium, assim. Mas eu sou muito assim. E eu me aprofundo muito, assim, eu mergulho naquilo. E aí, um dia, eu estava dormindo. Legal. Estava dormindo. E o meu quarto tem um corredor e tem uma luz que eu consigo ver o contorno da porta e o corredor, né? Eu não deixo a minha porta aberta nunca, porque eu tenho medo de deixar a porta aberta. Eu gosto de dormir tudo no escuro para não ver sombra nenhuma. E aí, nesse dia específico que eu tinha estudado uma ideia muito forte, eu acordei no meio da noite, a minha porta estava aberta, e aí tava o contorno, assim, da luz do corredor, e tinha uma silhueta de uma mulher, assim, na porta. E eu podia jurar que era a imagem que eu criei na minha cabeça da Medeia, que foi a personagem depois que eu fiz no curta. Não, no exercício da tragédia grega. Uhum. E, tipo assim, eu só fechei o olho e é a mesma coisa, assim, a gente dá um tum, né, no coração, a gente fecha o olho e vai dormir. Mas esse foi um dos que eu tive também, eu já tive bastante experiência sobrenatural também. E esse não foi tão assustador assim, eu já tive outros que foram bem assustadores. Uhum. Eu queria te perguntar, assim, pra ti, qual que é o link entre teatro e magia? O link entre teatro e magia. Você está me fazendo perguntas muito interessantes, estou achando incrível. Deixa eu pensar. Um link entre teatro e magia. Eu acho que um link que eu posso fazer muito é comunicação. Essa coisa de grupo, essa coisa de ancestralidade. Em ambos tem muito forte isso, porque você tem que. E os deuses também. Então acho que essas categorias são o que une o teatro e com a magia, que é a Uhum, ancestralidade, esse culto a deuses, diversos deuses, a crenças, meio que sem essa coisa de não pode isso, não pode aquilo, uma coisa muito abrangente, tem na magia e no teatro, essa noção de grupo, porque se você não trabalhar em grupo, você não faz teatro. Se você não tiver uma boa energia, uma boa troca de comunicação com o seu grupo na magia, você não faz uma boa magia. Tu pode fazer uhum, ali um pequeno trabalho, mas você não consegue fazer um ritual. Porque o ritual é uma coisa que se estabelece. Tu tem que estar de boas com todos os que estão ali. E é isso que une o teatro com a magia, no meu ponto de vista. uhum.
gente sempre deu uma parada, tá? Ó, já que a gente tá com 8h40 de live, e eu não quero que acabe sem eu fazer a pergunta, responder a tua pergunta do tarô, eu vou responder agora, tá? Então, Tá bom. gente, eu vou responder uma pergunta do Nicolas com o tarô. Então fiquem aí. Ah, Lucas. Então vai lá, Nicolas, mete bala. Uou, eu tava pensando numa pergunta pra fazer pra você. E eu pensei em ser uma coisa muito mais genérica, aberta. Quero saber como que vai ser o meu 2021. Como que vai ser? O que me aguarda por aí? Interessante. Lembrando que eu tô fazendo uma leitura simples, né? Se alguém, por exemplo, a pessoa tem que pagar pro tarô fazer uma leitura mega profunda, vai ser realmente uma coisa mais assim, geralzão. Tantararam. Hum, Venha me beijar, desse vampiro. Vamos ver. Ai, que legal, Nicolas. Ó, caiu a carta do Eremita, caiu a carta do Papa e caiu a carta do 5 de copas. Enfim, ó, para resumo de tudo, você vai estar num ano mais introspectivo, num sentido que tu vai buscar mais a tua liberdade enquanto, como é que eu posso dizer? Enquanto diversão, assim. Você vai querer se divertir muito em 2021. E para você conseguir se divertir, tu vai querer buscar o teu lado mais infantil. Sabe quando a gente diz que quando a gente vai fazer um clown, a gente procura o nosso lado mais infantil para se divertir mais? É quase sei, isso, sei. você vai buscar o teu lado mais infantil. Também pode acontecer de pessoas do passado ressurgirem para querer conversar contigo. Você vai estar com uma você vai estar com uma conexão muito forte com a espiritualidade. Também pode acontecer de você pedir conselhos de pessoas super mais velhas. Também pede um cuidado em relação à tua saúde, ou talvez buscar uma oportunidade, seja de dinheiro, seja um projeto, alguma coisa ligada com caridade, ligada com medicina, ligada com essas ONGs, sabe? Se tu tem alguma ideia de projeto, por exemplo, tenta pensar nesses lugares. E sempre tenta pensar em pessoas mais velhas que podem te ajudar com isso. Uhum. Tem aqui uma energia, né, da infantilidade e do ancião. Então eu vejo tu buscando essa liberdade, primeiro infantil tua, e depois que tu conquista, tu se torna um grande ancião dentro do teu conhecimento. Isso é muito bom. Uou. Deixa eu ver se eu posso tirar mais alguma coisa daqui. Eu acho que é isso. Tu vai estar também muito estudioso em 2021. Hum. Ai, amém. Tomara. Ah. Mas é isso, né, gente? Mas enfim, vamos continuar com as perguntas. Let it go. Eu queria saber uma coisa, assim, você se considera mago, feiticeiro, bruxa, curandeiro? O que você se considera? Ai, eu me considero uma linda, maravilhosa, às vezes meio grossa bruxa. É o mais comum, né, das pessoas identificarem. Eu vou, para quem tá assistindo, eu vou falar, pelo menos para mim, a diferença de cada um, porque talvez alguém aí se identifique. Feiticeiro. Basicamente é aquela pessoa que faz as artes ocultas, a magia, a bruxaria, enfim, mas ela não tem nenhum vínculo com a sociedade. Ou seja,
Enquanto a bruxaria celebra a roda do ano e automaticamente está ligada com o social, né? Porque os solstícios e equinócios mexem com o mundo inteiro. O feiticeiro não, ele não liga muito assim para o outro, nem para a sociedade. É mais assim a relação do desejo dele próprio. Por isso, quando a gente diz feitiço, eu vou fazer um feitiço. Geralmente está ligado com eu vou fazer uma coisa que tem a ver com o meu ego, com o meu estado narcísico e que eu quero logo, rápido. É isso que eu quero. Não tem obrigação de estar ligado com um bem maior, nem nada disso. Já o mago é aquela pessoa mais científica, aquela pessoa que procura a filosofia, é o que procura saber sobre as artes mais, assim, procura saber sobre tudo e quer saber sobre o estado mais maior. Ele não é uma pessoa que lida muito com feitiços. Ele é mais uma pessoa de fazer ritualísticas e ele não é muito de delegar poder, né? O feiticeiro, ele utiliza de poderes de outras coisas para fazer com que aquilo aconteça. Já o mago, geralmente, ele ordena que seja feito. Então, ele não delega. Ele é como se fosse o senhor do próprio universo. Já a bruxa, ela está ligada muito no caminho e jornada. São aquelas pessoas que gostam de estudar e praticar durante a jornada e o caminho dela. Tem muito a ver com os elementos, né, os 5 elementos. Pega poder da natureza, está ligada com os ciclos da natureza. Tem bruxas que não têm necessidade de celebrar a roda do ano, que geralmente são bruxas que não estão ligadas na Wicca, né? São magia do caos, bruxas satanistas, por exemplo. Então existem vários tipos de bruxas, mas geralmente a maioria é como se fosse uma junção do feiticeiro com o mago, assim, juntou os dois, surgiu a bruxa. E o curandeiro está mais ligado com a cura, né? Ele busca geralmente sua cura e geralmente a maioria dos curandeiros, pelo menos que eu conheço, utiliza a egrégora cristã, mas tem exceções. Continuando. Não, Nicolás, se você pudesse interpretar uma bruxa, qual seria? Eu já interpretei. Meu primeiro papel foi logo de bruxa. Me senti muito beneficiada. Foi muito gostoso interpretar. Se eu não me engano, deixa eu me lembrar o nome da bruxa que eu fiz. Não vou lembrar Gente, agora. se vocês souberem, Assim, comentem aí o nome da bruxa que o Nicolas fez. mas foi muito divertido, foi uma experiência muito gostosa. Parece que, não sei, parece que veio uma coisa que não era eu, sabe? Parece que estava tão inteiro naquilo. E eu gostaria muito de poder reviver essa bruxa, mesmo que ela era meio perdidinha, meio sonsa. Queria muito revivê-la. Porque eu gosto desse aspecto, sabe? De uma bruxa mais de grupo, de uma bruxa mais estudiosa, de uma bruxa mais ligada com a natureza em si, com o ciclo, porque eu acredito muito em ciclo. Acho que, assim como a gente veio do pó, temos as nossas jornadas, voltaremos para o pó para finalizar esse ciclo, porque a vida é muito cíclica. Eu gostaria de fazer. Thank you, Vag! Fredegunda. Gostaria de fazer uma bruxa que simbolizasse isso, simbolizasse a minha crença. Não, adorei. Eu vou falar também. Eu queria fazer a Medeia, mas já fiz. Então eu vou fazer outra coisa. Deixa eu pensar em outra coisa. Eu gosto muito. Eu gostaria de dirigir, eu acho. Gostaria de dirigir você fazendo a Tituba. Foi a primeira bruxa a ser assassinada em Salem. Para quem não sabe, gente, Tituba foi uma mulher negra que veio lá da África, foi escravizada para Salem
E ela carregou a sua tradição, a sua religião, enfim, junto para Salem, né? E as meninas de Salem, né, as meninas brancas que queriam marido naquela época, que tudo era em função de marido, pediu para Tituba feitiços. E a Tituba ensinou esses feitiços. E ó, o Henrique tá fazendo telecinésia comigo. Ligados. Sim. E aí um dia pegaram elas na floresta dançando e todas a acusaram a Tituba como sendo adoradora do diabo. E elas nos forçou a fazer isso. E não, né? Ela não forçou ninguém. E ela primeira a ser assassinada e a confessar ser uma bruxa mesmo. Você percebeu que hoje em dia, quando a gente fala em bruxa, tem muito essa coisa de lúdico. Tu pode ir pelo caminho o que os filmes, que a própria Hollywood nos deu do que é bruxa, ou a gente pode ir também pelo aquele caminho que toda bruxa é satanista. Que toda bruxa tem algum pacto com Satã. E isso é muito chato de algum modo, porque as pessoas acabam indo para esse caminho e julgando quem Uhum. diz ser uma bruxa, quem diz fazer bruxarias. Porque você imagina, "Ah, meu Deus do céu, ele vai me lançar um feitiço e eu vou virar um sapo. E agora? Ah, inclusive eu fiz um vídeo no TikTok, postei aqui no Instagram, sobre como transformar pessoas em ratos. Vai lá ver. Ah, aquelas. Enfim, é, sobre isso que tu falou, Nicolas, é muito legal mesmo, porque as pessoas realmente confundem tudo, né? Coloca tudo no mesmo saco, e não. A bruxaria é um caminho enorme. Tem pessoas que consideram bruxaria uma religião. Tem pessoas que não consideram bruxaria uma religião, por exemplo, né? A Wicca, que é uma vertente da bruxaria, que é uma religião mesmo, ela é uma parte. Mas tem, por exemplo, a magia do caos, que não é uma religião. Tem, por exemplo, o satanismo. Tem, por exemplo, o hoodoo. Tem o voodoo. Então, assim, tem várias vertentes e tem para tudo, assim. Tem bruxas que partem mais pro natural, né? Geralmente, quem é uma bruxa natural, ela não tem obrigação de cultuar Deus nenhum, por exemplo. Ela só pega o poder das ervas, estuda as ervas e trabalha com herbologia. Mas as lendas que Hollywood pegou para fazer os filmes são reais. São lendas de tribos. Não vou lembrar o nome das tribos agora, mas são tribos, se eu não me engano, da África, que tinham essas lendas de mulheres velhas que comiam criancinhas e bababá e bababá. Mas é muito interessante pensar que isso tudo são metáforas, não eram mulheres que literalmente comiam as crianças. Isso são tudo metáforas que já se perdeu, ficou lá na tribo deles. Ninguém mais vai saber o que é isso. Mas é muito interessante esse assunto. Eu queria saber de você, assim, qual que é a tua maior referência enquanto artista? Enquanto artista, minha maior referência. Tu diz isso em relação a outros artistas. É, Olha, eu me inspiro muito na Charlize Theron em relação a artistas gringos, atores. E brasileira, eu, eu gosto muito de ver a. Tá me fugindo muitos nomes hoje. Estou ficando assustado. Ah, não vou lembrar o nome, gente. Mas vamos enfim. acender um incenso de alecrim. É logo. Gente, Chanziane. me ajuda na memória. É logo. Socorro, preciso, preciso. Uma dica, Mas, inclusive, quer decorar o texto do personagem? Decore enquanto acende um incenso de alecrim. Não, pode falar. mas acho que aquela coisa, sabe? O meu admirar, o meu seguir como exemplo é muito diferente. Eu gosto muito de ir para um caminho meu, tipo, o meu caminho. Eu reconheço muito a jornada dos outros, mas eu tento não levar muito isso como exemplo, porque eu acho que daí eu estaria me espelhando nisso, estaria tentando comparar de um certo ângulo, e isso só daria BO. Então eu tento Uhum. muito
muito entender, tipo, eu sou esse tipo de ator e o meu tipo de ator não é representado pelo tipo de atriz que eu gosto. Então eu reconheço a jornada dela, gosto, admito que muitos filmes que fulana faz, eu olho e penso, nossa, queria muito fazer, queria muito estar ali, mas entendo que se eu fosse fazer um teste com fulana agora, e o diretor tivesse louco falando, pode vir todo mundo, homem, mulher, venha, 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 venha. Eu sei que talvez muitos vão dizer, Nicolas, mas você pode, você está concorrendo para a par com ela, você tem o mesmo talento. Só que muitas vezes o ator ele vai olhar para mim e vai dizer, cara, mas eu queria a Charlize, porque ela é loira, eu queria uma personagem loira, queria branca, cisgênera, e eu vou dizer, não, seu otário, você vai tocar comigo, comigo. Então eu vou ter que dizer, não, vou ter que entender, porque é muito isso. Cada ator é um ator, assim como cada corpo é um corpo. Cada pessoa é um universo. Você admirar uma jornada de alguém é muito bonito. Agora, você olhar para aquela jornada e dizer, caramba, eu vou me basear naquilo. Você pode acabar se frustrando. Você pode acabar enxugando, minguando o seu potencial para tentar entrar no potencial do outro. Por isso que eu não tenho muito essa coisa de me inspirar em uma atriz ou ator. Uhum. É, isso me lembrou uma coisa sobre. Eu vou fazer um link de novo. Mas assim, quando as pessoas dizem se a magia é algo bom ou ruim, né? Praticar magia é do diabo ou de Deus? É ruim ou bom? Me vem muito isso que tu me falou. Por quê? Pra mim, a arte e magia são a mesma coisa. Por quê? Não tem como eu dizer assim, arte é uma coisa bonita e boa. Vai fazer você se sentir Uhum. bom, confortável e é esteticamente bonito. É isso. A gente já sabe que não é isso. A arte tem a questão bonita, mas também tem a questão brutal e feia enfim, de tratar assuntos realmente importantes. Não é só musicais que se vive a arte. E aí é a mesma coisa na bruxaria. A bruxaria tem coisas lindas, mas também ela também é brutal e ela também é tribal e ela também mexe com assuntos muito pesados e profundos. E isso me lembrou por quê? Porque isso é igual aos seres humanos. Porque se uma pessoa é muito boa o tempo inteiro, muito feliz o tempo inteiro, muito gratidão o tempo inteiro, que vai ao oposto da bruxaria, não é real. Porque o ser humano não é isso. A gente é sombra e a gente é luz. E aí que vem essa questão de se inspirar nas pessoas, né? Que da gente aí vem essa questão de eu não sou bom o suficiente, eu não sou feliz o suficiente, eu não sou gentil o suficiente, eu não trabalho o suficiente, e aí fica tentando ser outra pessoa, que é isso que tu falou, e às vezes a pessoa até muda o jeito de falar e começa a falar igual a outra pessoa, aí tu começa a perder aquela pessoa e daí tu começa a ver o outro ali, aí tu fica tipo, meu Deus, para com isso, cadê tua personalidade? E, e eu acho que é isso que diferencia, né, o artista de outra pessoa. O artista geralmente não consegue fingir por muito tempo ser outra pessoa. Ele cria a própria questão dele. Uhum. Eu acho que é muito interessante, porque, do meu ponto de vista, eu acho que isso é um problema muito, muito atemporal. Eu tenho muito uma coisa de, tomara que em 2000 e tanto a gente consiga sair disso e que cada um fique feliz de ser quem é. Mas acho que isso ainda vai perpetuar por muito tempo. Tanto que ainda Hum. temos nosso padrão de beleza, que é o mais tóxico padrão que temos, que é o do, tá, você é assim. Mas não importa, se você fizer isso e isso, você vai ser igual essa pessoa. Então, no teatro, eu vejo que as pessoas acabam muito pegando essa fantasia e achando que nós somos nossos personagens. Tipo, a gente Uhum. acaba pegando ódio do que o personagem fez, do que o personagem disse e leva isso pra vida. Ai, mas eu, por exemplo, eu não gosto do Jorginho, eu não gosto do Romeu. Porque o Romeu, ele é assim, assim, assado. Mas na verdade não, na verdade Nicolás, tu Nicolás, sabe. vai acabar a live, tá com 7 segundos.